Boa noite, amada igreja do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, Santo Deus, um Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. Hoje nós temos um tema: tentação ou provação. Peço que nós possamos abrir a palavra de Deus em Tiago 1, de 12 a 13. Peço ao pastor que leia e ore. Tiago 1, de 12 a 13. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Te bendizemos, eterno Deus, por nos conduzires aqui em perfeição, em adoração, em louvor, pelos 5 minutos de oração, pela tremenda e maravilhosa ministração, pelos tremendos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos para que recebamos, para que possamos também recepcionar com sinceridade em nossos corações a palavra que já colocaste no coração da tua serva, a nossa amada pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E assim agradecemos em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então nós temos dois ângulos aqui, da tentação e da provação. Quando a gente é provado e passa por essa prova, a gente passa a ser aprovado. E quando a gente é tentado, já subentende-se aqui, a gente pode cair ou não, depende de como nós estamos recebendo aquilo para a nossa vida. E não é Deus, jamais Deus tenta ninguém. Aqui a palavra de Deus é muito clara: Deus não tenta ninguém. Ninguém pode dizer: sou tentado, Deus está tentando. Não, Deus nos prova, Ele não nos tenta. Então já fica bem claro aqui logo no começo a palavra de Deus. E eu queria colocar algumas diferenças entre tentação e provação. A origem da tentação. A origem da tentação vem do diabo, de Satanás, ou das nossas próprias vontades. Então, a tentação ou vem do inimigo, de Satanás, ou vem da nossa própria cobiça. A origem da provação de Deus. Deus prova aqueles que o amam. O motivo de sermos tentados. Quando nós somos tentados, a tentação vem para destruir a nossa fé. E a provação vem para fortalecer a nossa fé. Qual é o objetivo da tentação? Fazer cair, nos fazer cair. E da provação, nos fazer crescer na presença do Senhor, nos fazer crescer como seres humanos, como adoradores. E qual é a base da tentação? A necessidade. E a base da provação é um propósito. Já já nós vamos falar sobre isso. Qual o resultado da tentação? A queda e a culpa. E qual o resultado da provação? Maturidade e, como nós lemos ali, aprovação. O objetivo é levar a tentação, levar o crente ao pecado e à queda, e a aprovação, levar o crente ao crescimento e à aprovação diante do Senhor. Tentação nos dá culpa, nos afasta de Deus, nos derrota espiritualmente. A aprovação nos dá maturidade, nos dá uma fé fortalecida, intimidade com Deus. Então, irmãos, enquanto nós estivermos nessa terra, ou nós seremos provados, ou nós seremos tentados. Isso aí vai acontecer enquanto nós estivermos aqui respirando nesse mundo. Não tem como, nem que a pessoa vá se isolar dentro de uma mata, ou ela vai ser tentada ou provada. Não tem para onde correr. A gente sempre vai passar por situações na nossa vida.
E entenda uma coisa, tentação não é pecado. Tentação não é pecado. O pecado é cair nela. Então a tentação vem, o inimigo ele se levanta para nos fazer cair. Mas se nós não cairmos, nós não caímos em pecado, não estamos em pecado. Porque quando o inimigo tenta, porque estou sendo tentado é porque então eu estou fazendo alguma coisa errada na minha vida. Não. Senão Jesus tinha feito alguma coisa errada, que ele foi tentado no deserto. Então, tentação não é pecado. Cair na tentação é pecado. Que fique bem claro na nossa vida. Porque tem gente que fala assim, eu sou muito tentado, então eu vivo em pecado, eu estou em pecado, eu estou em pecado. Não, cair nela sim é pecado. Então, nós temos que entender primeiramente isso. Tiago 1,3 fala, sabeis que a provação da vossa fé produz perseverança. Então, quando a gente tem fé, a gente tem que saber que a tentação vem, a provação vem. Quando a gente tem certeza de que Deus está conosco, nós vamos já ver essa diferença entre ser tentados, se nós estamos sendo tentados ou sendo provados por Deus. Nós vamos, ali em cima a gente já tem uma noção do que acontece quando a gente está sendo tentado ou provado, se a gente passar por todas essas situações. Então, quando a aprovação da nossa fé, a aprovação da nossa fé produz perseverança. Quando nós somos provados, nós produzimos perseverança. Tanto quanto provação, tanto quanto tentação. Quando a gente resiste à tentação, nós nos tornamos aprovados diante de Deus, porque nós resistimos a algo que vem para nos tirar da presença do Senhor. A aprovação vem de Deus, mas nunca com o propósito de nos destruir. A tentação, ela vem para nos destruir. A aprovação vem para nos fazer crescer. Aí já é uma diferença muito grande para a nossa vida. Isso vai me fazer crescer ou vai me destruir? Isso que veio para mim, foi para me fazer crescer ou para me destruir? Se eu cair diante disso aqui, eu vou crescer ou eu vou ser destruído? Então, isso vale para a nossa vida. Deus nos prova para nos aprovar. Nós já sabemos qual é o objetivo? A aprovação. É aquela questão que a gente já sabe qual é a certa. Eu não preciso nem pensar para saber qual é o certo na minha vida. Isso aqui, se eu fizer isso aqui, vai me fazer crescer ou vai me fazer cair? Isso é que, quando a gente entende que a aprovação, eu vou crescer diante de tudo aquilo que eu estou passando hoje, é um crescimento para a minha vida, a gente entende que nós temos sido provados diante de Deus. Deus tem nos provado a nossa fé. Provado a nossa fé. Assim como o ouro é purificado, irmãos. Assim Deus nos prova. Quando é que o ourives, não sou expert, não tenho um estudo aprofundado sobre isso, mas já foi muito ministrado sobre isso aqui, já foi falado. Quando é que o ourives sabe que o ouro está pronto? Quando ele vir diante dele o reflexo dele no ouro. Quando Deus nos prova, Ele quer ver o reflexo dele em nós. Quando nós estamos sendo provados por Deus, Deus quer refletir em nós quem Ele é. A aprovação de Deus. A aprovação revela quem realmente nós somos diante do Senhor. 1 Pedro 1,7 diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele é revelado em nós. Quando nós vencemos a provação, quando nós lutamos com Deus. Alguns exemplos para a nossa vida dos homens da Bíblia. Abraão foi provado em sua fé e em obediência. Quem não conhece a história de Abraão. Jó foi provado em sua integridade e permaneceu fiel. José provado na prisão e depois exaltado. Tudo isso são exemplos bíblicos e muitos outros exemplos na palavra de Deus. Que dirá, vamos falar aqui também de Maria, que foi provada também em sua fidelidade. Ali podia ser morta, apedrejada, podia não aceitar tudo aquilo. Foi provada diante de Deus e conquistou tudo aquilo que ela é, que representa hoje para nós também. Então, assim, tudo isso Deus nos mostra. A aprovação molda o nosso caráter.
nos constrói, faz nos fazer crescer. A tentação tenta corromper o nosso caráter. A diferença é construir e corromper. A provação nos constrói, a tentação nos destrói. Como sempre vou falar aqui para a gente possa entender. Nós seremos corrompidos se cairmos em tentação. E como é que a gente discerne se é tentação ou provação? Pergunte-se. Pergunte a si mesmo. Isso me leva mais perto ou mais longe de Deus? Se algo vem diante de nós, nos leva mais perto ou mais longe de Deus? Se afasta, é tentação. Isso testa a minha fé ou explora as minhas fraquezas? Se testa, é provação. Se explora, é tentação. Falei certo, né? Se testa, é provação. Se explora, é tentação. O propósito é me purificar ou me corromper? Purificação, provação. Corromper, tentação. Então, tudo isso vai para a nossa vida. E como vencer? Como vencer a tentação? Como vencer aquilo que vem de encontro? Muitas vezes aquilo que a gente está querendo tanto, né? Às vezes a gente quer tanto aquilo. Para vencer a tentação, primeiro básico, irmão, base, vigie e ore. Base para a nossa vida, vigiai e orai. O Senhor fala isso, Mateus 26:41 fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, irmão, nós somos fracos, não tem bom. Por isso que Deus manda fugir, porque não existe carne que não possa se corromper, não possa cair. Nós somos fracos. O espírito é forte. Quando nós estamos vigiando e orando, nós não caímos. Use a palavra como Jesus usou. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele precisava ali comer? Estava com fome? Com certeza. Mas ele entendia que aquilo ali era tentação, não era provação. Era para fazê-lo cair. Ao ponto de o próprio diabo falar assim: olha, se prostrado me adorares, vai ter tudo o que você quiser. Então, assim, a gente tem que entender isso. Tenha comunhão com outros crentes. Ferro com ferro se afia. Hebreus 10:25 fala assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu pergunto, o dia se aproxima? Com certeza. Então, mais e mais teremos que ter comunhão. Fuja, irmão, fuja do pecado em nome de Jesus. 2 Timóteo 2:22 fala: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Foge do pecado. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Quando é que você invoca? Quando você está vigiando e orando. Então, foge do pecado. Aí você me pergunta, então, como suportar, então, a provação? Eu sei que eu não estou sendo tentado, estou sendo provado. Muitos de nós estão sendo provados. Muitos podem estar sendo tentados. Como suportar a provação, irmãos? Confie nos propósitos de Deus. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Confie no propósito de Deus. Não é para nós entendermos os propósitos de Deus, é para nós confiarmos nos propósitos de Deus. Mantenha-se firme na fé. 1 Pedro 5:10, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, mantenha a tua fé firme. Irmãos, essa terra, ela é passageira. Nós estamos aqui de passagem. Então, o que acontece aqui vai reverberar lá no céu. Então, nós temos que entender, firmar a nossa fé, independente dos acontecimentos. Lembre-se de que Deus está contigo. Por mais que você esteja naquele momento no pó, imagine Jó, o que Jó passou, homem íntegro e reto diante do Senhor, passando por tudo aquilo, irmãos.
E às vezes uma coisa que acontece na nossa vida, a gente acha lá que Deus nos abandonou, que Deus não olha mais para a gente, que Deus não quer mais fazer nada por mim. Deus não escuta a minha oração, porque eu oro assim. Eu tenho aqui uma história que eu achei incrível de um homem chamado Antônio Sena. É muito interessante isso aqui. Antônio Sena, ele caiu na floresta amazônica e ficou perdido 36 dias dentro da floresta amazônica. Ele era um piloto e ele caiu na floresta amazônica e passou 36 dias ali dentro. Ele pedia a Deus, olha o que ele pedia para Deus lá dentro da floresta. Ele pedia a Deus que não mandasse chuva, porque ele não tinha onde se abrigar. A umidade é grande, ele só estava com aquela roupa no corpo. Então ele falou assim, ele pedia a Deus que não mandasse chuva. E assim que ele parava de orar, o que acontecia? Chovia. Assim que ele parava de pedir para Deus não mandar chuva, chovia. Aí ele falava, Deus, por favor, já que tu está mandando uma chuva, mas manda uma chuva fraquinha. Aí a chuva vinha forte. Meu Deus, Deus não me ouve. Deus faz eu cair aqui nesse fim de mundo. Eu não sei para que lado eu vou. Eu peço, a única coisa que eu peço para Deus é que não chova. E Ele manda chuva. E quando eu peço, Pai, que fique assim fraquinha, Ele manda uma chuva forte. E assim foram 36 dias. Parecia que Deus fazia tudo ao contrário do que Ele pedia. Ele ainda falava assim, parecia que Deus queria me irritar. Ele falou assim. Parecia que Deus queria me irritar, porque foram 36 dias de chuva. E chuva forte. Depois de 36 dias, ele encontra um grupo de pessoas que estava catando castanhas. E essas pessoas foram responsáveis pelo resgate do Antônio Sena. Eles falaram, a gente estava aqui mais por um acaso. Eles falaram, a gente estava aqui mais por um acaso. Nós catamos castanha lá embaixo. A gente não sobe aqui para essa parte. Nós catamos castanhas lá embaixo. Mas tinha pouca castanha. E resolvemos entrar na floresta. Mas a gente só conseguiu fazer isso por causa da chuva forte. Olha que interessante. A gente só conseguiu por causa da chuva forte, porque o barco só consegue fazer a travessia quando o rio está cheio. Então, se não chovesse 36 dias, não existiria resgate. Ele iria morrer e nunca iam encontrar o corpo dele, ia se decompor ali e ali mesmo ele ia ficar. Então, muitas vezes nós oramos por uma coisa e Deus sabe o que é melhor para nós. A gente pensa, Deus, tu não está ouvindo a minha oração. Tu está fazendo tudo ao contrário daquilo que eu estou te pedindo. Por quê, Senhor? Tu não me ouve mais? Tu não ouves o meu clamor? Deus fala. E Deus mostra lá na frente que precisava dessa chuva forte na sua vida. Para que nós pudéssemos fortalecer a nossa fé. Aquela chuva que era o maior obstáculo do piloto na floresta foi, na verdade, a causa da sua salvação. A chuva que Deus mandou. Se não tivesse chovido, ele estaria morto hoje. Então nós temos que entender isso. Quando nós utilizamos aquilo que Deus coloca em nossas mãos, irmãos, use a sua fé. Mesmo na dor, use a sua fé. Deus nos deu fé para ser usada. Porque quando a gente tem fé, irmãos, eu achei ele falava com relação a pessoa usar em tudo e qualquer situação o talento que Deus deu para aquela pessoa. Mas eu vou utilizar isso aqui com a nossa fé. Nem sempre você vai ter tudo aquilo que você pede. Nem sempre você vai ter tudo. Mas quando você tem propósito, até uma tábua vira prancha para surfar. E eu vi um garotinho, pegou um pedaço de tábua, não tinha como comprar uma prancha, e ele ia para o meio do mar e ele surfava como melhor do que aqueles caras todinhos que estavam ali.
Então, quando a gente tem, meu irmão, propósito diante de Deus, quando a gente tem firmado a nossa fé, não interessa o que nós temos na nossa mão. Se você tem fé, você tem tudo. Deus quer isso para a nossa vida, que nós não venhamos perder a nossa fé. Quando algo vier de encontro à nossa vida, irmão, saiba que Deus é contigo. Vê, isso aqui vem, é provação para a minha vida, é para o meu crescimento, é para que eu venha ser diante de Deus, para ser exemplo para os outros, em outras situações que virão lá na frente. Deus é comigo e Deus mostra a grandeza dele, que eu seja esse canal para Deus mostrar a grandeza dele na minha vida. Que nós possamos entender isso, irmãos. Nós possamos entender isso. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu, aquilo que nós lemos. Nós temos que entender isso, irmãos. Deus sempre vai nos provar para nos construir. A tentação, ela é uma armadilha, a provação é uma escada. A tentação quer te derrubar, a provação quer te elevar. Quem é fiel nas provações será coroado com a vida eterna, e quem resiste à tentação mostra que o Espírito Santo vive dentro dele. Que nós possamos ser esse exemplo aqui na terra. O Filho de Deus nos move por propósito, não por necessidade. Filho de Deus. Nós vimos que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Deus nos conduz, mas Ele permite que a tentação venha para que nós sejamos aprovados diante dEle. Ele mesmo fez isso. Ele mesmo fez isso. Jesus foi tentado no deserto, mas foi guiado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: a tentação sempre apela para a necessidade. A provação revela o nosso propósito. A tentação, ela apela para a necessidade. E a provação revela o nosso propósito. Eu pergunto, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? O inimigo sempre vai tentar tocar onde há falta. Seja alimento, afeto, reconhecimento ou resposta, ou com aquilo. É uma necessidade, irmãos. E quando Deus permite a provação, é para revelar o que há dentro de nós. Deus permite essa revelação em nós. A tentação quer que você resolva o problema do seu jeito. A aprovação te ensina a esperar a solução de Deus. O Filho de Deus, nós, em nome de Jesus, todos nós, filhos de Deus, não vivemos reagindo à necessidade. Necessidade física, necessidade moral, necessidade, qualquer necessidade, irmão, que nós passamos. Quem vive por necessidade se move pela emoção, decide sem oração, faz o que é mais rápido, não o que é certo, quer aliviar o agora e perde o depois. Quem vive por propósito, espera o tempo de Deus, entende que o deserto também faz parte do plano, vive pela palavra, não pela urgência, sabe que o pão de cada dia virá no tempo certo. Porque os filhos de Deus, como a ministra Thaís abriu aqui, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, irmãos. Propósito é o que nos sustenta. Sustenta os filhos na provação. É o nosso propósito. Não perca o seu propósito. Seja na provação, seja na tentação. Não perca o seu propósito. Necessidade carnal é o que te faz cair em tentação. Nós temos que entender isso, irmãos. Necessidade. Tem gente que está na igreja por necessidade. Enquanto nós estivermos na igreja por necessidade, nós não temos propósito. Porque necessidade, o diabo também supre. Porta aberta, o diabo também abre. Aquilo que eu quero tanto, o diabo também me dá. Então nós não podemos estar na presença, vindo para a casa de Deus porque eu quero alguma coisa, porque eu preciso de alguma coisa. Eu tenho que vir para a igreja porque eu tenho um propósito. Qual é o seu propósito? Adorar a Deus. Qual é o seu propósito? Entrar no céu. Qual é o seu propósito? Ser sal e luz aqui na terra.
não é aquilo que eu preciso, irmão. Sabe por quê? Porque quando eu alcanço o que eu preciso, aquilo que eu necessito, se aquilo que eu necessito eu alcanço, quando é tentação, quando vem do diabo, ele me afasta. Aí eu alcancei aquele emprego que eu tanto queria. Aí eu almejei o salário que eu queria, aquilo que eu precisava. Então eu me afasto de Deus. Porque o meu propósito, a minha necessidade era maior do que o meu propósito. Então nós não podemos ser movidos por necessidade. Porque se Deus me der, tudo bem. Mas se Deus não me der, aí então Ele não me ama. Então por que eu vou? Então eu não estava aqui por um propósito, estava aqui por uma necessidade. Eu vi um testemunho de um pastor, eu acho que ele era norte-americano, e ele falava justamente disso, que ele passou por uma grande luta com acho que era a mãe dele, se eu não salvo engano, com a mãe dele, há muitos anos ela sofria de câncer. E eles, homens de fé, homens de oração, família no altar de Deus, homens que pregavam, mulheres que pregavam diante do Senhor, e aqueles anos todos vendo o sofrimento daquela, e eles clamavam por aquela mãe, pela aquela esposa, por aquela senhora, e clamavam, e uma mulher de Deus, e ela veio a falecer. E muitos pensaram assim, poxa, família abençoada, família que está na presença de Deus, família que, e Deus não ouviu. Quem disse que Deus não ouviu? Quem disse que Deus não ouviu? Eles não eram movidos pela necessidade, irmãos. Eles agradeceram o propósito de Deus. E aquele homem pregava ali com autoridade, falando assim, irmãos, nós não somos movidos pelas nossas vontades. Nós somos movidos pela vontade de Deus. E ali ele engrandeceu o nome do Senhor. Muitas vezes nós achamos, eu vi também um testemunho de um outro falando, que muitas vezes nós achamos que bênção de Deus é aquilo que é visto. O irmão chegou num carro novo. É abençoado. Homem abençoado, ele tem casa, conseguiu carro, conseguiu isso, porque as pessoas acham que bênção é aquilo que é visível. O diabo também dá, irmãos, coisas. O diabo também enche de grandes coisas as pessoas que estão nesse mundo. Aí você vai dizer, aquela pessoa é abençoada, aquela pessoa... Poxa, Deus, por que tu abençoa? Quem disse que é bênção, irmãos? Bênção não é aquilo que você vê. Sabe o que é bênção? É você chegar com uma pessoa, chegar com uma irmã e pedir um aconselhamento, aquela pessoa, através de uma palavra, transformar a sua vida. Isso é bênção. É através da sua vida, pessoas virem a se converter na presença do Senhor. Isso é uma pessoa abençoada. E as pessoas acham que, eu não sou abençoada, porque não, irmãos. Nós somos bênção de Deus. Não pelo que nós temos, porque isso não vai para o céu. Você vai para o céu por Cristo na sua vida. Ninguém vai para o céu porque tem 5 carros na garagem. Ninguém vai para o céu porque tem uma mansão. A gente vai para o céu porque nós somos aqui nessa terra. Se nós temos Cristo em nós, nós somos mais do que abençoados. Superabundou a graça de Deus em nós. A bênção de Deus está na sua vida, na minha vida. Nós temos que entender isso. Que bênção é isso? Não é o que eu tenho, é quem eu sou. Que nós entendamos isso, irmãos. Discirna. Não caiamos em tentação para mostrar para os... Por que as pessoas são tentadas? Pela sua vontade. Para quê? Para alimentar a sua vontade, não é isso? Porque a tentação não vem numa coisa que eu não quero. Não é verdade? Por exemplo, uma mulher ela quer, digamos, casar, ela quer alguém na vida dela, quer ter, vai vir o quê? O que vai aparecer? Pessoas para que ela, porque o diabo sabe que ela quer, então ele vai querer que ela case errado. Isso é um exemplo, tá, irmãos? Então, assim, a pessoa tem que aprender a discernir o que é bênção e o que é maldição, o que é tentação e o que é provação. Então, não é isso que me vai fazer feliz, porque eu não posso fazer ninguém feliz. Isso aqui já foi falado aqui,
falar aqui com relação a relacionamento. Eu não posso ter essa responsabilidade de fazer o meu marido feliz. Eu não tenho essa responsabilidade. Ele não tem a responsabilidade de me fazer feliz. Por quê? Porque é um peso muito grande para a pessoa. Você fazer sempre para o outro a vontade do outro. Isso não existe, irmãos. Sabe como é que a gente é feliz? A gente é feliz, independente da situação, porque Cristo vive em nós. Então, independente se a pessoa é legal, se não é, se eu tenho, se eu não tenho, se eu conquistei, se eu não conquistei, se eu casei, se eu não casei, eu sou feliz. Então não vai ser tentação, não vai ser provação, não vai ser nada que venha contra a minha vida que me vai tirar a felicidade. Se eu sou completa, se Cristo vive em mim, eu sou completa. Então, acabou. Ninguém pode mudar o meu caráter. Ninguém pode mudar o meu caráter. Um exemplo que eu vi assim, irmãos, entenda uma coisa. Quando alguém lhe afronta, se o diabo vem, chama alguém para lhe afrontar, sabe que você é um esquentadinho da vida. Sabe que eu sou uma esquentadinha da vida. E o diabo se levanta contra aquilo que ele sabe, porque ele sabe que vai me fazer sair da presença de Deus. Se Cristo não estiver transbordando na minha vida, eu vou cair. Entenda isso. Nós mostramos quem nós somos, não é no que acontece na nossa vida. Não é com relação à tentação ou à provação que acontece na sua vida que vai mostrar quem você é. E sim com a reação do que acontece na sua vida. Como você vai reagir com relação à tentação e à provação que vem na sua vida. Como nós reagimos. Porque existem pessoas vindas do inferno só para nos tirar da presença de Deus. Se eu me ofendo com algo que alguém fala com relação a mim, eu estou reagindo como ele queria que eu reagisse. Entenda isso. Reaja como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Reaja como Deus mandou você reagir. Se depender de mim, tem de paz com todos os homens. Se depender de mim, eu vou transbordar pelo Espírito. Se depender de mim, eu vou perdoar. Se depender de mim, eu vou dar uma palavra de bênção. Se depender de mim, eu vou realizar a obra de Deus aqui na terra. Depende de você? Sim, sempre vai depender de você. Ah, mas aquela pessoa, ela é que vai ser. Irmãos, fica feio para a pessoa. Se a pessoa faz alguma coisa com relação à sua vida, se a pessoa lhe trata mal, diante de todos, ela fala, eu vou passar essa vergonha. Quem vai passar a vergonha é a pessoa. Porque ela que está agindo de maneira incorreta, ela que está sendo... Então, se a tentação ou a provação vem, é para o seu crescimento. É para que você mostre quem você realmente é na presença do Senhor. Que Deus seja a sua vida, que Deus venha fluir de você. Meu irmão, quem sabe o seu propósito, não negocia os seus princípios. Não negocie os seus princípios. Não negocie quem você é. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. A aprovação te prova e o propósito te sustenta. Então que nós possamos entender isso, irmão. Discirna o que é tentação, o que é provação, o que é para o seu crescimento. Pergunte-se. Isso me empurra para a pressa ou para a paciência? Para onde isso está me empurrando? Pergunte-se. Isso me afasta da vontade de Deus ou me aproxima dela? Isso mexe com o meu ego ou com a minha fé? Quem nós somos diante do Senhor? Então, irmãos, tudo que te tira da presença de Deus vai te derrubar. E tudo aquilo que te coloca diante de Deus é para te fazer crescer, é provação do Senhor. Então entenda isso. Nós precisamos viver. A base do relacionamento com Deus não pode ser a necessidade que você tem. Porque se for necessidade, irmãos, quando ela for suprida, você também vai se embora. Vai embora. Filho não se move por necessidade, ele se move por propósito. Então não caiam em tentação. Sejam aprovados por Deus.
A tentação quer te desviar, a provação quer te alinhar. A necessidade, ela grita. A provação, ela te guia. Seja guiado por Deus. Então, como foi falado aqui, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O diabo tenta apressar o que você quer. Mas o Filho de Deus não se move pela fome, irmãos. Se move pela palavra de Deus. Que nós tenhamos a palavra de Deus. Tiago 1,12 fala: quem permanece firme na provação receberá a coroa da vida. Aquilo que eu falei aqui. Deus prova sempre para nos amadurecer. Você tem amadurecido ou você tem se colocado diante de Deus assim, como um coitadinho, como alguém que se acha que Deus abandonou? Irmão, isso aí vem do diabo. O diabo está soprando no ouvido, o diabo está querendo fazer você cair, o diabo quer que você saia da presença de Deus. Em nome de Jesus, não permita que o inimigo roube a fé que Deus já te deu. Não entregue de bandeja aquilo que Deus colocou em suas mãos, em nome de Jesus. Cresça diante do Senhor. Cresça diante do Senhor. Entenda uma coisa, nem toda dificuldade vem do diabo. E nem toda facilidade vem de Deus. Nem tudo que é fácil vem de Deus. Nem tudo que é difícil vem do diabo. Entenda isso, aprenda a discernir, irmãos. É aquilo que eu falei, o que me aproxima e o que me afasta. Coloque isso como base na sua vida. Quando algo acontecer na sua vida, diz assim, isso aqui está me fazendo chegar mais perto de Deus, ou está me fazendo me afastar de Deus? Se está fazendo me afastar, é tentação. Então eu estou caindo em tentação. Se está me provando, está me colocando mais, eu estou me achegando mais a Deus, orando mais, buscando mais, eu estou sendo provado por Deus. Deus está provando a minha fé. Então, o que nós resolvemos seguir? A Deus ou ao diabo? Isso é para todos os dias da nossa vida, irmãos. Isso é para todos os dias da nossa vida. Que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos viver de acordo com os oráculos que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem. Porque senão nós seremos como Esaú. Esaú trocou o propósito, que era a primogenitura dele, pela necessidade. Um prato de lentilhas. Jesus trocou a necessidade, o pão, que ele estava com fome, pela fidelidade à palavra de Deus. Ao propósito que ele veio fazer. Então que nós não troquemos, irmãos. Aprendamos a discernir. Será que eu estou me achegando a Deus ou estou me afastando de Deus? Se eu estou me afastando, entenda. Entenda, em nome de Jesus. Não caia em tentação. Não caia na armadilha que o inimigo fez para a sua vida, em nome de Jesus. Tiago 1,3 fala: sabeis que a provação da vossa fé produz perseverança. Nós estamos perseverando? E na sua tentação, quando o diabo vem nos tentar, o inimigo quer revelar a nossa fraqueza. Na provação, Deus quer revelar a nossa força. Ele nos fortalece diante da provação. José foi provado na prisão e descobriu que Deus estava com ele. Jesus foi provado no deserto e mostrou que vive do que o Pai fala. É isso, irmãos. Quem entende o propósito, suporta a provação sem murmurar, sem espírito de coitadinho, sem... Não, irmãos. Seja forte. Irmãos, é leve e momentâneo. É leve e momentâneo. Tribulação, aquilo que nós passamos por aqui. Entenda isso. Não estou dizendo que não dói. Dói. Mas leve e momentâneo. É por um tempo. Isso que nós temos que entender. Entende uma coisa? Lembre-se de uma coisa. O maná caía do céu no tempo de Deus. Não era no tempo do povo. Era no tempo de Deus. O pão chegava na hora certa. O deserto termina quando o propósito se cumpre, irmãos. Aí sim. Aí você pode se perguntar, mas o que eu vi uma pergunta de uma moça, meu Deus, o que eu posso ganhar por servir a Deus? Já pensou nisso?
O que eu posso ganhar? Uma pergunta feita a um pastor. O que eu posso ganhar por servir a Deus? Se eu sirvo a Deus pelo que eu quero, pelo que eu posso ganhar, irmão, já perdi o propósito. Já perdi. Depois que nós passamos a servir a Deus, irmãos, o que mais tem valor? O que mais tem valor? Será que as provações desse mundo, as tentações que vêm contra nós, vão me fazer cair depois que eu entendi o que é servir a Deus? Vão me tirar do propósito que Deus colocou na minha vida? Não, irmãos. Nada mais tem valor quando nós entendemos isso. Já peço que o ministério vá subindo, por favor. Entenda uma coisa, irmãos. Primeiramente, aprenda, nunca se compare com ninguém. Muitas vezes o inimigo nos rouba aí. Nunca se compare com ninguém. Comparação é o ladrão da alegria. Ah, porque fulano, porque ciclano. Não, irmãos. Se você se compara sempre com os outros, você nunca vai ser feliz. E o diabo tenta roubar aí. Porque quando a gente tem propósito, irmão, não interessa o que tem na nossa mão, não interessa as coisas que estão conosco, não interessa o que está acontecendo, não interessa se eu não tenho, se eu tenho, se vai ou não vai, se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir. O que interessa é o propósito que eu tenho. E eu vou finalizar aqui com uma menina, que eu vi o testemunho de um cara falando sobre ela, uma menina filipina. Uma garotinha filipina venceu 3 corridas. De 400 metros, de 800 metros, de 1.500 metros. Um simples desenho no pé virou o símbolo de uma determinação. Eu pergunto, o que tem desenhado em você, no seu coração? O que chamou a atenção não foram as medalhas, mas o que ela fez antes da largada. Muitas pessoas nem correm. Muitas pessoas deixam no meio do caminho porque acham que, Deus esqueceu de mim, Deus não faz isso por mim, Deus não me ouve. Sem condições de comprar um calçado, ela enrolou nos pés ataduras, ela não tinha sapato nenhum para correr, tênis nenhum para correr. Ela enrolou nos pés ataduras, deixa eu ver, achar aqui. E prendeu com esparadrapos, atadura e esparadrapos. E desenhou um símbolo da Nike na atadura dela aqui. À mão, ela escreveu. A foto desse pezinho dela viralizou e chegou a um técnico do Alasca, o dono de uma loja Titan N2, que se comoveu e mandou tênis novos para ela. Olha que lindo. Depois chegou o conhecimento da Nike, que enviou para ela também sapatos e para toda a equipe. Mas nada disso teria acontecido se ela tivesse escolhido não correr. Muitas vezes nós deixamos de correr, porque algo vem de encontro à nossa vida, irmãos. A gente, através daquela menina, pessoas ganharam ali, dá um exemplo físico, sapatos, tênis, para correr, por causa de uma atitude daquela moça, daquela garotinha. E às vezes porque a gente deixa de tomar uma atitude de fé, de coragem, nós somos instrumento para que outras pessoas possam vir a Cristo, irmãos. Que nós tenhamos a atitude de vencer a tentação, de ser provados por Deus e ser aprovados por Deus. Que nós possamos ter essa atitude. Tem gente que espera as condições ideais para começar. E tem gente que começa com o que tem, começa com o que você tem, irmãos. Olhe para frente, olhe para o que vem diante de você e comece com o que você tem. Eu tenho a fé que Deus me deu. Eu tenho Cristo no meu coração. E através de mim, as pessoas verão que Cristo é o Todo-Poderoso, que Deus está no controle de todas as coisas, que tudo eu posso naquele que me fortalece, que Ele vai à frente das minhas guerras e que principalmente Ele sabe de todas as coisas, porque Ele olha lá na frente. Ele é Deus. Que você seja essa pessoa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja